Boa tarde, a nação bugrina. Hoje, um dia bem importante, próximo à estreia, sábado, uma expectativa muito positiva. A gente espera que a torcida venha, participe e nos apoie para que a gente possa iniciar com o pé direito e com uma perspectiva muito positiva. E hoje eu apresento em particular aqui mais 2 atletas que já estão inseridos dentro do elenco. O Cachoeira, seja bem-vindo, viu, Cachoeira? Sucesso para você. Cachoeira é um extremo. O Guarani estava já há anos, que a gente não montava um time com peças ofensivas. Cachoeira veio num momento importante. O Farney já observava o trabalho dele há algum tempo. É um extremo muito rápido e está se adaptando muito bem aqui no Guarani. A gente fica muito feliz com a vinda dele e te desejo muito sucesso, viu, cara? E também o Maranhão, sucesso para você, tá? Maranhão, centroavante de área também, que já estava no nosso radar, fez um campeonato de altíssimo nível no Atlético Goianiense, vem de campeonatos muito competitivos, está chegando num momento muito importante da nossa trajetória e vai nos ajudar muito. Seja bem-vindo, Maranhão. Maranhão, seja bem-vindo ao Guarani, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque a expectativa da torcida é muito grande no seu futebol. Centroavante, que faz gols, que tem presença diária, e que você falasse um pouquinho também sobre como que foi a sua contusão e se para o jogo de terça-feira você já tem condições de ficar à disposição. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer ao presidente, ao Fagner, ao Elano e ao treinador Matheus pela oportunidade. E muito feliz, né, de estar aqui no Guarani. Com fé em Deus, vou fazer um ano muito abençoado, como foi o ano de 2025, que seja esse ano de 2026. E a torcida pode esperar muito desempenho dentro de campo, muita força, de vontade. E com fé em Deus, muitos gols, né? Que o centroavante precisa de muitos gols. E sobre minha lesão, foi no dia 23, que eu senti a posterior. No penúltimo amistoso, né, que nós teve lá contra o Oeste, senti um pouco de dor, mas já estou fazendo transição. E você falou de terça-feira, né? Mas querendo ou não, tem um jogo sábado, né? Amanhã tem um jogo importante. E eu estou treinando, estou fazendo transição. Não sei que eu vou pro jogo ou não, mas isso aí depende do professor Matheus e do núcleo de saúde, né? Que é do time. Vou esperar até amanhã para ver. Estou fazendo transição, vou fazer hoje mais tarde de novo no campo para ver que eu consigo ir pro jogo amanhã. Maranhão, presidente, primeiramente prazer falar contigo, Rodrigo Castro, do Globo Esporte. O presidente falou da sua passagem pelo Atlético Goianiense o ano passado, mas antes você estava no Maringá e foi uma passagem muito boa na sua carreira, né? Que você conseguiu fazer 12 gols. Queria que você falasse a respeito dessa temporada tão artilheira tua. Foi uma passagem muito boa, né, pelo Maringá, onde eu evoluí muito como homem, como pessoa, como pai de família. Lá eu pude dar muita alegria para os torcedores e assim também eu quero dar muita alegria aqui para os torcedores do Bugrino. E foi um ano muito bom, né? Consegui fazer vários gols nos jogos importantes pelo Maringá. Fui para o Atlético também, consegui fazer gol lá. E aqui com fé em Deus, esse ano vai ser um ano muito abençoado, que eu vou conseguir fazer muitos gols, com fé em Deus. Maranhão, boa tarde. Matheus Aburadi, Rádio Central e TH Mais Record. Seja bem-vindo a Campinas. Queria te perguntar em relação à disputa pela titularidade. A gente sabe que é um começo de temporada. O Guarani sofreu em alguns momentos, até em 2025, em outros anos, com centroavantes. E você chega, é o primeiro reforço de camisa 9 do Guarani na janela, mas o Guarani contrata o Luca também, que é outro jogador experiente de 35 anos. Além deles, tem o garoto da base, tem o Kevin, que também estava ajudando bastante no Sub-20. Queria te perguntar sobre essa disputa. Vocês já conversaram com o próprio Luca? Como é que está sendo todo esse momento, essa preparação do Guarani com 2 centroavantes experientes para o técnico Matheus Costa ter aquela pulga atrás da orelha para escolher? Boa tarde. Não tem negócio de disputa não, né? Aqui quem entrar vai ajudar o Guarani da melhor forma possível. Não só eu, não o Lucas, também tem o Kevin, que é um jogador de muita qualidade. É da base, mas está inserido no grupo, joga muito, sabe fazer gol, tem o caminho do gol. Nós estamos ali, nossa disputa é saudável, né?
quem tiver melhor pode jogar, e quem jogar pode ter certeza que vai dar seu melhor dentro de campo para o Guarani, não para nós. Boa tarde, Maranhão. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Seja muito bem-vindo ao maior clube do interior do Brasil, Maranhão. Você fez parte daquele elenco do Maringá que venceu a gente por 3-2 aqui, fez gol, assistência, inclusive, naquela partida, né? E chamou muita atenção aquele modelo de jogo do Maringá, virou até nacional, a discussão nacional sobre modelo de marcação individual. Como que era a sua atuação como centroavante dentro daquele modelo de marcação e como foi participar naquele time do Jorge Castilho, que tinha tanta disposição tática, exigia mais fisicamente? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ali era um modelo de jogo muito difícil, né? Nós pegávamos os adversários ficavam tudo agoniado do jeito que nós marcávamos, igual aqui no Guarani. Nós viemos jogar aqui o primeiro jogo da Série C contra eles aqui, nós conseguimos ganhar o jogo de 3-2. Era um jogo muito difícil de marcar, de fazer, né? Depois os caras começaram a pegar o modelo de nosso jogo, começaram a abrir nossos meios e começaram a ganhar jogo nosso e empatar. Nós empatamos muito jogo, né, na Série C, mas o Jorge Castilho tem muito meu respeito pela pessoa que ele é. Para mim, ele para mim é um paizão para mim. E no Maringá eu aprendi muitas coisas, né? Aquele modelo ali você tinha que ter muita força de vontade, tinha que ter muito gás, porque o jeito que nós jogávamos era muito difícil. Ô Maranhão, eu queria que você falasse um pouquinho das suas principais características e como você se sente melhor atuando ali como centroavante. Você fica mais na área, você gosta mais de sair um pouco também, fazer facão. E uma outra situação, do dia 23 para cá, você já conseguiu treinar com bola? O que está doendo é mais para correr, é mais para chutar? Eu sou um centroavante muito de área, né? Faço facão, também me movimento muito fora da área ali. Mas eu faço o que o professor pede, que ele pedir para ficar mais dentro da área, mais centralizado, eu fico mais centralizado, pedir para mim sair mais, eu vou sair mais. E sobre minha lesão, eu já estou treinando já estou treinando junto com o grupo. Eu estou treinando fazendo parte com bola com ele, né? Mas estou fazendo separado, mas já estou treinando, fazendo a transição, né? Que fala, a transição, já tenho mais de 7 dias fazendo transição. E sobre esse negócio de... Como foi mesmo sua pergunta, filho? Minha dor mais era para correr, né? Não para chutar, mas para dar sprint. Mas agora eu não estou sentindo dor nenhuma, graças a Deus. Já estou bem melhor, já estou 100%. E agora entregar na mão do professor Matheus aí para ver o que pode fazer para o jogo de amanhã. Ô Maranhão, você se destaca muito na temporada passada, mas até para conhecer um pouco mais do jogador e também da pessoa. Conta um pouco da sua história, desde sair do Maranhão para agora chegar em Campinas e vestir a camisa do Guarani com seus 29 anos. A história foi longa, hein? Contar aqui vai demorar muito. Vou contar só um pedacinho dela. 2014, tempo de base, fui pro Sampaio Corrêa, né? Jogava pelo Sampaio Corrêa lá. Aí de lá subi pro profissional, que era o Lisca Doido, né? Que chamava Lisca Doido, Léo Candé, com os caras. E em 2016 eu larguei bola de mão. Falei que ia largar futebol, larguei futebol de mão. Aí fui trabalhar na fazenda, trabalhei na fazenda já, larguei futebol, trabalhei na fazenda. Até na minha carteira de trabalho tem lá, trabalhei. No que deu em outubro de 2016, o seu Evandro, sou muito grato a ele. Ele me ligou e falou, bora voltar a jogar. Eu voltei pro Sampaio, 2016, né, para jogar 2017. Consegui lá me destacar. Aí de lá comecei a ganhar o mundo aí. E através do seu Evandro e da minha mãe, né, da minha família, que nunca fez eu desistir do meu futuro, que era ser jogador. E hoje eu tô aí, né, nesse mundão aí, graças a Deus. Maranhão, até pegando um pouco disso, né, da sua carreira, um pouco, quando a sua passagem, você teve, acho que 2 passagens para São Caetano e Matonense, né, me corrija se eu estiver enganado, e depois contra o Grêmio Prudente, que é o que dá uma catapultada na sua carreira aí, né, aí você vai para o Maringá, do Maringá Atlético Goianiense, e agora aqui no Guarani. Essa passagem pelo Prudente, jogando o Campeonato Paulista, você acredita que isso foi responsável por essa alavancada na sua carreira? O quanto foi importante para você ter disputado esse Campeonato Paulista pelo Grêmio Prudente? Foi muito importante, né, pelo Grêmio Prudente também. Meus empresários são os donos de lá, né, do Grêmio Prudente. Foi muito importante. Essa alavancada lá, que lá eu fui artilheiro, fui melhor jogador da A3, fui destaque, né, do campeonato. Foi muito importante. Lá eu fui pro Maringá, e lá tive um acesso lá, né, 2024. Lá eu tive um acesso 2024 lá para A3 para A2, e de lá eu fui pro Maringá jogar a Série D. E de lá eu tive outro acesso no mesmo ano, que foi 2024. Foi um ano muito feliz, assim, para mim, querendo ou não, de 2 acessos. Aí de lá minha carreira só alavancou, graças a Deus. Maranhão, eu queria que você falasse como é que está a expectativa do elenco para poder estrear no Paulista amanhã. É sempre legal também poder estrear ao lado da torcida, né? A expectativa é a melhor possível, né? O presidente aqui, mais o Fagner, o Elano, montaram um grupo muito, muito competitivo, um grupo de nome, né? Temos jogador experiente aí, como Ralf,
Donato, William Farias, muitos, né? Cicinho, tem muitos jogadores experientes aí. E amanhã, com fé em Deus, diante da nossa torcida, aí vamos fazer um grande jogo e sair daqui com essa grande vitória. Cachoeira, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas principais características, até porque quando você foi contratado, né, até em conversa com o Farney, ele falou que você era um jogador que arrastava mais a bola, um meio atacante que vinha mais de trás, com características um pouco diferentes do que o elenco tinha e do que o elenco precisa também para dar alternativa para o treinador. Na prática, o que você pode falar das suas características, de como você atua e já atuou em outros clubes também? Bom, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando um time do tamanho do Guarani, agradecer toda a diretoria, toda a comissão técnica pela confiança no meu trabalho. E sobre as minhas características, eu acho que tive toda a minha base em Cotia, né, no São Paulo, então lá a gente é muito acostumado a se acostumar em várias posições. Acabei, nesses últimos 2 anos e meio de profissional, acabei jogando mais extrema pelo lado esquerdo, mas sempre tive isso inserido na minha parte técnica, mental, de jogar em outras posições. Então, eu acho que pela inteligência tática que o São Paulo me deu, eu consigo jogar como meia, consigo jogar como extremo, tanto pela esquerda, tanto pela direita, até de falso 9 já consegui jogar. Então, eu acho que isso agrega muito para o sistema estratégico do Matheus durante as partidas. Então, acho que essa facilidade de jogar nas posições da frente ali me dá um pouco mais de conforto caso o Matheus queira me tirar da esquerda. E me sinto confortável ali em qualquer uma das posições. Cachoeira, seja bem-vindo. Primeiro, Cachoeira é sobrenome, né? Estava olhando aqui. Queria que você falasse um pouco desse seu tempo de base no São Paulo. Você também teve uma passagem pelo Vasco, né, nas categorias de base. Como é que foi também ter essa oportunidade de jogar em 2 grandes clubes do futebol brasileiro? Bom, eu acho que para o meu desenvolvimento técnico, o meu desenvolvimento humano, acho que o São Paulo foi o que me moldou hoje para o mundo do futebol, né? Eu acho que é uma base muito rica em desenvolvimento de atletas. Eu acho que grande parte da parte mental, com acompanhamento de psicólogo, da parte técnica, com todo um staff ajudando a gente ali, não só nos treinamentos, mas em contraturno de treino a gente fazia estudos táticos, a gente tinha um acompanhamento geral de todos os fatores. E isso influencia muito, né? Porque eu sou um cara que sempre tentei absorver o máximo das pessoas que eu tenho ao meu lado, e isso tem feito com que eu tenha gerado experiência durante a base e agora principalmente no profissional, em que é um jogo totalmente diferente. Mas essa minha passagem pelo São Paulo, eu sou muito grato. Eu acho que me tornou o atleta que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, assim como os quase 2 anos que eu passei no Vasco também, aprendi muito com o pessoal de lá. Claro que a estrutura não é a mesma de Cotia, mas a gente sempre tenta absorver o máximo que a gente pode das pessoas que querem nos ver bem, que querem nos ensinar. Cachoeira, prazer, seja bem-vindo a Campinas. Eu queria te perguntar em relação à sua carreira. Você se destaca muito no ano passado, né? E a grande expectativa, não só da diretoria, mas do torcedor no seu futebol, passa muito por conta do que você fez em 25. Queria que você falasse um pouco sobre a sua passagem pelo CSA, se destaca na divisão, depois sobe para jogar no Atlético. Qual que foi a virada de chave? Você é um jogador jovem, um dos mais jovens, né, dessa janela de transferências que o Guarani contratou. O que você percebeu no ano passado para aumentar o número de jogos e melhorar também de desempenho? Bom, eu acho que a minha virada de chave, na verdade, ela começa lá no Joinville em 2024, no estadual. Na verdade, em 2023, final de 2023, em que eu chego no Joinville desacreditado, chego no Joinville sem expectativa alguma do que seria a minha carreira, se eu conseguiria continuar jogando bola, se o sonho de vestir grandes camisas como a do Guarani, como foi a do Remo, se eu conseguiria chegar nesse patamar. Mas foi ali em que eu tive o apoio da minha esposa, o apoio dos meus familiares e principalmente a minha crença, que é acreditar em Deus, acreditar que eu dando o meu melhor e acreditando no que Ele faria, as coisas iam acontecer. E desde então, nos lugares onde eu passei, eu sempre entreguei o meu melhor. Independente se jogo ou se não jogo, se tenho muitos gols ou tenho poucos gols, eu continuo entregando o meu melhor e crendo que o próximo ano será melhor do que o anterior. E eu acho que ali foi a virada de chave para mim, porque eu comecei a entender que o futebol é muito mais do que só o campo. Claro que o campo diz muito, o resultado diz muito,
os números dizem muito, mas essa parte extra-campo, a convivência, foi o que me deu um start na minha cabeça para entender que muitas vezes eu não vou ter um ano tão maravilhoso como tive no CSA, como também posso ter um ano ainda melhor do que tive no CSA, que foi 2025. E então creio que essa virada de chave foi lá em 23, 24 no Joinville, mas eu creio que hoje, em 2 anos e meio quase de profissional, eu chego com uma cabeça muito mais preparada, muito mais pronto para todas as situações em que estão para acontecer. E com toda essa experiência que eu tenho adquirido, ainda mais com os atletas que a gente tem no nosso grupo, eu adquiri mais experiência ainda para fazer um ano muito melhor do que foi no CSA, com mais jogos, com mais gols, com mais assistências, e crendo que vamos buscar os nossos principais objetivos, que é o acesso, que é uma boa colocação, se não até campeão no Paulistão, e entregar o melhor para o Guarani, que é o principal protagonista desse ano. Boa tarde, Cachoeira. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Seja bem-vindo também ao maior clube do interior do Brasil. Você passou pelo CSA e aí vai jogar a Série B, né, no Atlético, e agora está voltando para jogar a Série C. Não sei como é que foram os contatos, mas acredito que até pelo bom desempenho deve ter tido contatos de clubes de Série B. O que te fez escolher o Guarani jogando, mesmo com o calendário de Série C? O que passou, qual foi a conversa ali com o empresário, enfim, qual foi o motivo da sua tomada de decisão? E rapidinho, se me permite uma segunda, você chegou a jogar como meia profissionalmente ou não? Primeiro, respondendo a sua segunda pergunta, já joguei como meia. Acho que no CSA uma das minhas melhores atuações foi no clássico contra o CRB no estadual, que eu joguei de meia, joguei não como meia articulador, mas como um meia que ataca espaço, um meia que gera espaço para os meus companheiros. E se o professor Matheus precisar, eu me sinto confortável para fazer essa posição. E, cara, sobre a janela de transferências, eu sempre deixo muito claro para o meu empresário que hoje no futebol não é só o dinheiro, não é só a parte financeira. Eu acho que a gente tem que dar muita prioridade para o projeto e principalmente na confiabilidade das pessoas. Eu acho que o que falta muito no futebol hoje é a gente ter a confiança de falar e cumprir o que a gente fala. E desde o primeiro contato com o Guarani, que foi com o meu empresário, ele já me passou e falou, todos, não é um ou outro, são todos têm o desejo que você vá para lá, todos têm o desejo que você vá lá ajudar, e eu sinto que eles têm confiança em você, e eu sinto também que você vai confiar neles para entregar o seu melhor. E aí, vamos? Aí quando eu soube que era a camisa do tamanho do Guarani, independente de ser Série C ou Série B, eu acho que a gente tem que buscar entregar o nosso melhor para o clube onde a gente estiver. E, claro, eu acho que a Série C, por mais que um calendário um pouco mais curto que a Série B, se a gente for para a fase final e brigar pelo acesso, vai ser como se fosse o mesmo calendário. Então, acho que isso não tem tanta interferência assim na escolha. Ô Cachoeira, como que você vê essa mescla que o Guarani fez para montar o elenco de jogadores mais jovens como você e outros, jogadores mais experientes como o Maranhão, o Luca e outros também? Como que você vê essa mescla e também a possibilidade, já que o Campeonato Paulista é um jogo atrás do outro, de já, mesmo não sendo titular logo de cara, mas já poder entrar nos jogos e ganhar a confiança do Matheus nessas próximas partidas? Bom, eu acho que, assim como o Maranhão falou, né, a presença do pessoal mais experiente, como o Ralf, como o próprio Maranhão, o Farias, o Luca, como eu disse, eu sou um cara que eu gosto de absorver o máximo desses caras. Eles venceram como continuam vencendo na vida, e eu acho que se a gente puder, não só eu, como os mais novos, eu falo muito isso pro Kevin, falo muito isso pro Lucas, que estava treinando com a gente, cara, cola nesses caras e absorve o melhor deles, porque eles venceram tudo que eles conquistaram, eles venceram. Ralf, há anos atrás, estava ganhando um Mundial no Japão. E a gente que está começando agora, é um prazer dividir vestiário com esses caras. E a gente poder absorver o máximo, a gente vê o quanto o pessoal mais experiente, que já venceu mais, o quanto eles trabalham, o quanto eles se dedicam, o quanto eles se cuidam fora de campo. É um espelho para nós mais novos e dividir o campo com eles é um prazer. E sobre o Campeonato Paulista, também sobre toda a nossa temporada, né? É uma temporada com muitos jogos, eu acho que o Guarani fez certíssimo em fortalecer não os 11 titulares, mas fortalecer um elenco todo. Porque quando trocar uma peça por outra é para a gente manter o nível ou elevar. Aí a escolha do Matheus dos 11 iniciais é com o Matheus,
mas a gente tem que entregar o nosso melhor para quando tiver a oportunidade, estar preparado e entregar o melhor sempre para o Guarani. Cachoeira, eu queria que você falasse um pouco sobre o confronto de amanhã contra o Primavera, um adversário que vai estrear no Campeonato Paulista. A gente sabe que é um campeonato muito difícil. O que vocês esperam dessa partida? Bom, a gente espera muita dificuldade, né? Eu acho que o Campeonato Paulista não tem time bobo, não à toa que é o maior campeonato estadual do Brasil. A gente vem muito preparado, a gente fez uma pré-temporada muito boa, o grupo está muito unido, muito fechado, com a ideia tática do Matheus e principalmente com a identidade do nosso time, que é um time de pôr pé na bola, é um time intenso o tempo inteiro. A gente espera entregar os 3 pontos para a nossa torcida, dentro de casa, começar com o pé direito é sempre importante e a gente entregar uma ótima primeira impressão para o nosso torcedor. O Cachoeira, no ano passado você começa uma Série C com o CSA, que tem uma grande torcida, a pressão é grande também, e agora chega um Guarani que busca esse acesso, né, a Série B, retornar à segunda divisão. Você deu um relato falando sobre essa virada de chave, como é que foram os últimos anos, você mesmo sendo tão jovem, ajudando essa garotada da base nos treinamentos aqui no Guarani. Para você, a parte mental, o quão é importante para o Guarani e os jogadores estarem bem, não só na parte física, mas de cabeça também, para enfrentar uma pressão que é atuar num Guarani e com essa possibilidade e o torcedor tão esperançoso de que o Bugre consiga, enfim, retornar à segunda divisão? Bom, o que eu comento sempre, tanto para os meus familiares em casa, tanto para os meninos mais novos, a pressão ela não tem que nos trazer ansiedade, ela não tem que nos trazer medo. A pressão é um privilégio. Eu sempre deixei bem claro nas minhas coletivas em que eu sempre priorizei em jogar em times com camisa, em times com torcida. Porque para a gente que nasce vendo futebol, a gente que quando é mais novo, quando é criança, a gente adora ir no estádio, é por conta disso, é por conta dessa pressão, é por conta do barulho da torcida. Eu entendo que a torcida está um pouco ansiosa para o começo do Paulista, para a Série C, para a gente buscar o nosso acesso, mas a pressão tem que ser um privilégio para nós, a gente tem que saber atuar com ela, até porque quem não quiser jogar com pressão, que não venha para o Guarani. E sempre digo que a pressão é um privilégio, eu acho que a gente manter essa parte mental sadia é muito importante, não só por conta da torcida, mas por conta do nosso dia a dia, dos treinamentos que são pesados, das viagens que são pesadas. Então, acho que a gente manter um mental importante é essencial para manter o grupo unido e também para a gente entender que é um ano que pode mudar as nossas vidas, não só pelo Campeonato Paulista, não só pela CLC, mas pelo tamanho que tem a camisa do Guarani. Pode ser um ano que pode mudar as nossas vidas da água para o vinho, digamos assim. Cachoeira, você não é um jogador alto, né? A gente percebeu até vindo, 1,67 m, eu acho, né? Hoje em dia, na base, tem muita discussão a respeito disso. Jogador que matura mais cedo, matura mais tarde. A altura tem sido muito predominante, né? Na escolha até do time, por conta de força física, cobrança por resultado na base. Como é que foi para você, não sendo um jogador alto, ter passado por Cotia, depois passado pelo Vasco? Como é que foram as oportunidades que você chegou a esbarrar nesse tipo de situação por conta da estatura não ser muito alta? E na hora que o Ortiz foi gritar gol lá seu, você prefere que grite Guilherme Cachoeira, vai ficar muito longo. Melhor gritar Guilherme ou melhor gritar Cachoeira? Bom, eu acho que Cachoeira já virou meio que já virou meio um apelido carinhoso, assim. Eu fico feliz porque eu e meu irmão somos apenas os que levam o nome Cachoeira, então acho que fico feliz e espero que tenha muitos gritos de Cachoeira esse ano, mas pode ser apenas o sobrenome. Qual foi a sua primeira pergunta? Desculpa. Sobre a passagem na base, sim. Tive problema com a estatura. Eu acho que a minha escolha de ir para o São Paulo foi justamente por conta disso, porque eu enfrentei um campeonato no Sul antes de ir para o São Paulo e eu tive a escolha de ir Inter, Grêmio ou São Paulo. E eu joguei contra os 3 times nesse campeonato no Sul e eu vi que o São Paulo era o único que tinha baixinhos. Então, pela estrutura e também por reconhecer, todos os times têm cara forte, tem cara alto. Eu sou um cara baixo e fraco. Vou para o São Paulo para desenvolver a minha parte técnica e mental. Porque eu acredito hoje que o futebol se passa muito por isso. A gente pode ter um time de 11 caras altos e fortes, mas que não pensam. O Elano é um cara que divide o dia a dia com a gente. Pode ver que também não era um cara fisicamente muito forte, mas era um cara que pensava o jogo. É um cara que fazia o jogo andar no pé dele. Então, a importância do jogo mental é gigantesca, tanto como uma parte técnica, porque
A gente que não tem altura, não tem o físico como os outros meninos, a gente tem que se diferenciar em alguma coisa. Então, eu espero me diferenciar da parte da altura, da parte da força, com a minha agilidade, com a parte da inteligência, com a parte técnica. E sofri principalmente na minha transição profissional, porque na base o jogo tem mais espaço, na base o jogo tem mais tempo para pensar, e no profissional não. No profissional já é um jogo mais rápido, é um jogo mais dinâmico. Tanto que na minha transição do Vasco, Volta Redonda, que foi meu primeiro ano de profissional, sofri muito. O treinador mesmo chegava para mim e falava: você não vai conseguir jogar com essa altura, eu preciso que você seja mais rápido, que você seja mais ágil que os outros caras, porque você é mais rápido, você é mais ágil. Só que se você for para disputar no corpo, você não vai ganhar, muito menos no alto. E isso começou a abrir minha mente para buscar outros atalhos no campo, para buscar outros atalhos também fora do campo, que é a importância que eu tenho de estudar os meus adversários. Então, sofri um pouco desse preconceito, mas espero que não só eu, mas como os meninos que estão com a gente, que os da base, e até mesmo o próprio Ryuta, que é um pouco mais baixo que eu, a gente possa se ajudar e buscar alternativas para driblar esse preconceito.